Gente, bom dia, a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora, amanhã, sempre, e que você possa sentir o amor de Deus, deixar-se, permitir-se ser abraçado por esse amor, amor tão gracioso, generoso, amor poderoso, amor que nos constrange, esse amor de Deus por nós. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um texto bíblico e de uma história da Bíblia que você com certeza conhece, a história da mulher pecadora, da mulher adúltera, que quase foi apedrejada pelos religiosos, pelos escribas, pelos doutores da lei. E eu coloquei como título para a gente conversar nesse dia a acusação humana diante do perdão divino. Como nós agimos, como nós nos portamos na vida, para as circunstâncias da vida, para aquilo que acontece na vida, não só com a gente, mas com outras pessoas, diante daquilo que Deus é e diante principalmente do perdão que Deus derrama sobre nós, sobre todos os seres humanos que arrependidos estão dos seus pecados. E o texto diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão, no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Atirar pedra nela aqui no texto, Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Então algo acontece, no versículo 9. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ou seja, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ela respondeu a Jesus: Ninguém, Senhor. Ninguém, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não condeno você, não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vá e não peques mais. Jesus querido, fala ao nosso coração, fala em nossa vida, fala em nossa mente agora. É assim que eu te peço, que a tua palavra possa gerar algum fruto dentro de nós hoje e sempre. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto, gente, que provavelmente você já leu, já ouviu acerca dessa história, nós nos deparamos com um acontecimento onde fica claro, onde fica extremamente explícito, onde fica nu, onde fica transparente o grande prazer e a grande capacidade resultante do grande amor que o nosso Deus tem, do seu amor, logicamente, que o nosso Deus tem em perdoar pessoas, em perdoar a você, em me perdoar, e perdoar todos aqueles que diante dele estão reconhecendo os seus pecados, mas estão
arrependidos dos pecados cometidos. Aqui fica claro que Deus compartilha de coração aberto, sem medo de ser feliz, como dizem as pessoas, um ensinamento que o seu meio-irmão Tiago nos apresenta, quando lá no capítulo, se eu não estiver equivocado, no capítulo 2 de sua epístola, Tiago, diz que Deus não concorda, que Deus não assina embaixo quando eu e você nos portamos na vida tratando pessoas de modo diferenciados, ou seja, com acepção de pessoas. E Tiago diz que quando isso acontece, pelo menos o que eu entendo, isso tem um nome. Isso também é pecado. Agora, eu gostaria que você pensasse, eu gostaria de levar você a pensar que isso não deve ser aplicado apenas no sentido de tratar alguém bem, de dar algumas vantagens para alguém em relação a outras pessoas que nós não damos vantagens, não tratamos bem por alguma razão. Mas eu gostaria de refletir com você que isso vale também quanto ao critério da correção, que isso também vale quanto ao critério de apontar pecado ou pecados, porque é exatamente isso que está acontecendo nesse texto, é exatamente isso. Ou seja, tratar com diferença o pecador que vive e habita em nosso meio, porque a gente tem uma tendência a nos olharmos e a nos observarmos como se nós fôssemos os mais justos que pisaram sobre a terra. Ou seja, quando eu analiso o pecado de alguém e quando eu tenho a disposição, e infelizmente a nossa inclinação é carregar em nós essa disposição de olhar somente para o nosso próximo e condená-lo e exigir para ele justiça e juízo, e quando acontece conosco a gente exige de Deus, ou pelo menos pede de Deus misericórdia, e quando nós fazemos isso, eu acredito que a gente faz isso baseado na nossa autojustiça, que é falida, que é enganosa, que é mentirosa, porque o próprio texto bíblico, quando ele diz sobre nossa justiça, a nossa justiça humana, o escritor bíblico diz que a nossa justiça humana é como trapo de imundícia, ou seja, a nossa justiça humana não tem valor algum, nós somos como o imundo, diz o profeta Isaías. Portanto, se você me perguntar no que eu creio que, como dizem algumas pessoas, que Deus ele perdoa da mesma forma que ele perdoa os pecados simples. E quando eu digo simples pensando na nossa fragilidade dos critérios de julgamentos, que são critérios que, ao meu ver, estão muito, muito, muito distantes dos critérios de julgamentos divino, de Deus no caso. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem prazer em perdoar. Mas quando eu digo isso, eu quero que fique claro a você que Deus tem prazer em perdoar quando existe arrependimento, quando existe uma alma sedenta, quando existe uma alma faminta por esse perdão, quando existe, na realidade, dentro dessa alma humana, o desejo, a vontade de mudar de vida, a vontade de acertar, a vontade de sair do buraco, quando existe, de fato, um quebrantamento diante de Deus que chega com a sua luz, nos iluminando e nos revelando o nosso pecado. E eu penso lá no salmista, no Salmo 130, eu gosto muito desse texto do Salmo, quando ele diz assim: contigo está o perdão para que seja temido. Portanto, se você pedisse a minha opinião, o que eu penso de Deus, eu penso que o nosso Deus é um Deus que ama o pecador. E ama mesmo. Ama o pecador e ele tem prazer em perdoá-lo, em sará-lo, em curá-lo, em restaurá-lo por uma razão, porque Deus nos ama, gente. Porque Deus é amor. Mas diante desse texto, diante dessa passagem do Evangelho que você já ouviu algumas vezes, eu já vi, já li, conheço, qual é a lição que nós podemos extrair desse texto, dessa história para a nossa vida? Ou para as nossas vidas? Ou quais as lições? Enfim, o que eu devo guardar no meu coração? O que eu devo aprender para essa história que ficou registrada há tantos anos, escrita há tanto tempo e chegou até nós? E, por exemplo, você está me ouvindo hoje falar a respeito dela.
Eu acredito que existam coisas muito importantes para nós tratarmos através desse texto. Nós que acreditamos e lemos, pelo menos deveríamos acreditar, porque é a palavra de Deus que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E o que eu vejo aqui nessa lição, eu vejo 3 tipos de comportamentos em relação à vida humana, em relação àquilo que somos, e em relação ao pecado de alguém, em relação a alguma coisa que acontece que fere os princípios da palavra de Deus ou diante de alguém que feriu os princípios de Deus. Eu vejo exatamente isso. Isso deveria ser algo marcado com muita seriedade em minha vida e na tua vida. Isso deveria ser algo observado por nós com muita sinceridade mesmo. É isso que eu penso, é isso que eu imagino. E a primeira pessoa, ou aliás, o primeiro comportamento que eu quero falar de uma pessoa é o comportamento de Jesus. Nós nos deparamos com Jesus, um homem consagrado, um homem que gastava, na verdade a palavra não é gastar, a palavra é investir. É um homem que investia tempo em oração, tempo em comunhão com Deus, tempo na presença de Deus. E eu não sei você, mas eu fico pensando que falar do caráter, falar da índole, da essência de Jesus, é covardia. Porque ele era a encarnação da essência, da plenitude do amor, da glória de Deus, a manifestação de Deus. Paulo apóstolo, no livro de Colossenses, na carta de Colossenses, chega a afirmar que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E esse texto aqui que nós lemos diz que Jesus ele retornou da festa dos tabernáculos, este é o contexto, enquanto cada um dos participantes da festa, do evento, foram para os seus lares, para as suas casas buscar descanso, Jesus vai para um monte, Jesus vai orar, Jesus vai em busca daquilo e daquele que é a única forma, a única maneira, o único caminho para que o ser humano possa saciar a fome e a sede espiritual. Jesus vai se alimentar da comunhão e da graça e do poder de Deus, o poder do Pai. E ele ora a noite toda. E no dia seguinte, ele vai para o templo. E quando as pessoas percebem sua presença, as pessoas vão o circulando, vão o cercando. E o texto sagrado diz que Jesus então senta para ensinar as pessoas. E no momento da reunião, no momento do culto, no momento da palavra, do compartilhamento da palavra, o texto sagrado também diz que os religiosos, diz o texto sagrado no versículo de número 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que foi surpreendida em adultério, ou seja, eles levam uma mulher que foi surpreendida em adultério. E nesse momento eu fico imaginando essa cena. Eu não sei o que você pensa, mas eu fico meio que viajando lendo os textos bíblicos. Eu fico imaginando a cena. Essa mulher, o que essa mulher enfrentou? Ela estava passando naquele momento uma humilhação, talvez a pior humilhação da sua vida. E talvez essa mulher com o rosto banhado em lágrimas, talvez com muito temor. E quando eu digo talvez, eu posso até dizer que com certeza era isso que ela sentia. Um temor terrível, um medo avassalador, sabendo o que a esperava, o que a aguardava. As pessoas olhando para ela com aquele olhar de juízo, com aquele olhar de condenação, com aquele olhar de raiva, com aquele olhar de superioridade. Mas aqui, meus irmãos, que eu quero que você preste atenção, é aqui que começa a grande diferença da relação de Jesus com a vida, com Deus, com os pecadores e o valor que Jesus nos deixa claro em relação à nossa comunhão, à nossa vida na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu penso que quando nós estamos em oração, quando a nossa vida é uma vida de comunhão com o Pai, quando nós nos colocamos a buscar a Deus, quando isso acontece, nós somos invadidos em primeiro lugar por um poder de Deus,
poder que não está em nossas mãos, poder que não tem como a gente receber de nenhum outro lugar ou acessá-lo em nenhum outro lugar, em ninguém. E quando isso acontece, a primeira coisa que fica claro diante de nós é que nós temos a graça de Deus, que nós não merecíamos nada dele, e nós temos esse sentimento que nós somos alcançados e abraçados pela graça. E quando isso acontece, a paz de Deus começa a reinar dentro da nossa alma. E o principal, nós somos tomados por um sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Quando nós olhamos para um pecador, quando nós olhamos para uma pessoa, para uma alma que está andando por caminhos escuros, e a gente consegue olhar para aquela alma carregando uma certeza dentro da gente, que aquela pessoa ela necessita ser amada, ela necessita ser compreendida. E olha o que eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo que nós temos que aceitar aquilo que ela pratica. Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que ela, como você, como eu, somos pecadores. E do mesmo modo que Deus nos aceitou, nos recebeu, melhor dizendo, e nos mudou e nos transformou, essa paciência que Deus tem conosco, essa paciência também nós deveríamos ter com essas pessoas, apresentar a essas pessoas o evangelho da graça, do amor de Deus, da compaixão de Deus. Mas isso só é possível quando nós estamos vivendo plenamente o reino e a vontade de Deus. Pois caso contrário, sabe o que vai reinar dentro de nós? É o desejo desses religiosos, da condenação, do juízo, da hipocrisia, da mentira. Porque muitas vezes nós estamos julgando, e Paulo diz isso em Romanos, na sua carta, nós julgamos as pessoas naquilo que nós somos, da forma que nós somos, naquilo que nós fazemos ou desejamos fazer e muitas vezes não temos coragem de fazer. Mas nós dentro de nós habita o desejo. E Jesus um dia ele disse, né, que se eu olhar para uma mulher com uma intenção impura, eu já pequei no meu coração. Em segundo lugar, o segundo comportamento que nós encontramos nessa lição são aquelas pessoas que eram religiosas. E eu até dei um nome para essa divisão, pessoas desgraçadamente religiosas. Desgraçadamente religiosas. E talvez você fale, puxa, mas que palavra fora de questão, usar uma palavra desgraça. Desgraça é sem a graça de Deus. Religiosos que vivem debaixo de um jugo, de um serviço de religiosidade sem a graça de Deus. O versículo 3 diz que os fariseus, os mestres da lei, eles disseram para Jesus, né, esses que guardavam a lei, que conheciam a lei, que observavam a lei, esses caras aqui, eles que vão até Jesus e levam a mulher e apresentam essa mulher. E na minha opinião, não existe sentimento pior do que esse sentimento de religiosidade que nos habita. O sentimento de soberba, aquele sentimento assim, ó, tá vendo essa mulher aqui? Eu sou muito melhor do que ela. Essa mulher, ela foi pega no ato do adultério. Aqui, ó, estou aqui, trouxemos ela. Eu não sou como ela, eu não peco, eu sou perfeito, isso e aquilo, porque era assim que eles eram. Assim que a maioria deles procediam. E quando isso acontece, as pessoas que são atingidas por esse tipo de sentimento, de coisas que acabam abraçando a sua alma, essas pessoas passam a se julgar o dono de uma santidade irreal. Uma santidade que não é real. Porque eles, na maioria das vezes, estão se colocando na posição de Deus. Porque eles julgam. E Tiago fala, há um só Deus, há um só legislador. Tu, porém, quem és que julga teu irmão? Quando eles trazem a mulher até Jesus, eles interrompem o culto, né, a reunião. Com toda certeza, quando eles a colocam no centro, a colocam em pé, nessa hora os ouvintes, o povo, a plateia, aqueles que estavam aprendendo com Jesus, eles pararam de ouvir Jesus. E o próprio Jesus também parou de ensinar. E o texto diz que eles citam não aquilo que a lei dizia na sua totalidade, eles citam uma parte dela, não a essência do que a lei dizia. E o que eles estavam citando era Levíticos capítulo 20, verso 10. E lá o texto diz que tanto o homem como a mulher deveriam morrer, no caso do adultério. Mas cadê o homem? Aonde ele estava?
já que eles se julgavam tão certos, tão corretos, tão certeiros em observar, perdão, e obedecer à lei. Onde estava a mulher? Gente, a realidade nua e crua de tudo isso é que quando existe em nós um sentimento maligno de religiosidade, de hipocrisia, de mentira, diante de Deus, e diante de Deus não tem como nós nos disfarçarmos, a gente acha que tem, mas não tem, e quando nós carregamos esse sentimento nojento dentro da gente, nós nos tornamos as pessoas mais sujas e desqualificadas diante do amor e da graça de Deus. E no texto também, no versículo de número 5, eles dizem assim, eles exigem uma resposta de Jesus. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Não era só mulheres, gente, era mulher e homem, eram os adúlteros, perdão. E o Senhor, o que diz? E aí João, ele é claro em dizer que eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Só que aí, diante dessa vida, dessa realidade, dessa vida afastada de Deus, esses religiosos então insistem nessa atitude absurda de tentarem, de colocarem uma armadilha diante de Jesus. Ele começa a escrever no chão com o dedo. E eles ficam insistindo para que Jesus desse o veredito para aquela situação. A inveja que eles tinham de Jesus, a falta de fé que eles tinham de acreditar que Jesus era o Messias, o ódio que eles tinham em relação a Jesus, isso foi a razão para que eles fizessem essa armação, que deixassem o homem de lado, que deixassem só a mulher passar pelo que ela passou. Mas Jesus conhecia bem a hipocrisia deles. E aí Jesus, ele então ainda abaixado ali, escrevendo, eu imagino o que Jesus ele está pensando. Jesus conhece todos, gente. Jesus te conhece, Jesus me conhece, Jesus nos enxerga nus. E sabe o que acontece? Quando os miseráveis religiosos, sem a graça de Deus, encaram Deus frente a frente, o que fica claro é que todos são carentes do perdão, todos são carentes da graça de Deus. Ninguém vive essa vida sem nunca errar, sem nunca falhar. Nós somos pecadores. E principalmente quando nós acusamos outros, nós nos tornamos também pecadores. E o último comportamento, o último personagem da história, e não necessariamente nessa escala que eu coloquei, nessa ordem, é uma mulher que surge aqui. Uma mulher arrependida, uma mulher pecadora. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa história, eu encaro essa história e eu vejo esse texto e eu penso que esse texto ele pode servir para muitos de nós, para mim, para vocês, como uma luva que se encaixa em nossas mãos. E quando eu digo isso, eu não digo pelo fato de estar acusando você de adultério ou mesmo também dizendo que eu sou um adúltero. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso baseado no simples fato de que eu e você, um dia nós estávamos sem Deus, andávamos totalmente destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. E sem Deus na nossa vida, não existiria chance nenhuma de nós termos acesso a graça, a compreensão do amor de Deus. E sem Deus na nossa vida, não adianta, não tinha como, não tinha chance nenhuma de olhar a vida sem julgar alguém, sem nos sentirmos melhor do que alguém, porque todos nós vivíamos debaixo da nossa justiça própria, da nossa arrogância causada em nós pelo pecado. E esses caras, então, eles disseram a Jesus que eles pegaram uma mulher no ato de adultério. E eles usam essa mulher como um objeto para atingir Jesus, levam ela até o templo, né? É isso que o texto diz. E o texto não diz, mas talvez eu penso que ela foi arrastada, porque quando chega ali, diante de Jesus, o texto sagrado diz que eles a colocam de pé.
Eu acho que essa mulher ela foi arrastada, ela foi xingada da forma mais vexatória, da forma mais humilhante. E aquela mulher ela se vê diante de pessoas religiosas. Talvez ela pense: mas cadê o homem que estava comigo? Por que só eu? Se a lei diz que tanto eu como ele deveríamos ser apedrejados, onde ele está? Onde existe verdade de seguir a lei por parte dessas pessoas? Mas essa mulher, ela tem a graça de ser levada e apresentada diante de um homem que ele não era apenas um profeta a mais, como muitos diziam, que ele não era um homem que carregava dentro dele um espírito de Beelzebul. Ele não era simplesmente um homem religioso. Esse homem, ele era a razão do viver. Esse homem, ele era o Deus encarnado. Esse homem, ele era a encarnação do amor de Deus pela humanidade. Esse homem era o homem que viera ao mundo e pisara ao mundo que ele havia criado, o Deus que se encarnou para salvar todos aqueles que, arrependidos, vão até ele clamando por perdão e por misericórdia. E quando essa mulher se vê quase morta, pedra nas mãos dos acusadores, e quando essa mulher ouve que eles insistem em ouvir o veredito do Mestre Jesus, eles o chamam de mestre com mais uma mentira, eles não o consideravam mestre coisíssima nenhuma, existia um cinismo da parte deles. E eles então ficam insistindo e ela ouve tudo isso e ela fica pensando: poxa, mas esse Jesus é aquele que cura pessoas, é aquele que ama pessoas, é aquele que ressuscitou gente, é aquele que ama a todos, é aquele que eu ouvi falar dele de curas extraordinárias. E talvez na mente dela, com toda certeza, ela estava prestes a morrer. E talvez na mente dela, com toda certeza, o sentimento que ela tinha, que ela estava na hora de dar o seu último suspiro, o seu último respirar. E na mente dela, talvez, ela pensasse: eu mereço, eu estou errada, a lei diz que eu sou uma pecadora, eu sou uma pessoa que não mereço perdão, eu mereço morrer. Mas Jesus, ele age de um modo totalmente diferente. O veredito de Jesus é um veredito que não é um veredito de condenação. E quando eles insistem para que Jesus desse a eles o veredito, então Jesus dá o veredito. Jesus apresenta o que ele pensava daquilo tudo. Jesus diz assim para eles: se existe alguém neste meio com pedra na mão ou pedras na mão que não tem pecados, que nunca pecou, que não está aqui, que está aqui com uma alma limpa, lavada, purificada, se existe alguém nessa condição, que seja o primeiro a lançar a pedra. Eu acho fantástico o que acontece a partir de agora. O texto sagrado diz que, um a um, eles foram abandonando aquele local, eles foram saindo dali. E sabem o que me chama a atenção? É que o texto sagrado diz que eles foram saindo, mas eles foram respeitando uma hierarquia de idade. Eu acho bem interessante esse ponto destacado pelo escritor bíblico, porque eu me lembro que uma vez o reverendo Caio Fábio disse assim que isso traz uma indicação para nós, que quanto mais você vive, muito mais você peca na vida, porque nós somos pecadores, todos nós pecamos. E aquele local foi sendo abandonado, isso foi sendo, e foi ficando, apenas Jesus, o nosso Salvador e aquela mulher. Jesus, então, ele se coloca de pé depois que ele percebe não existir mais a presença de ninguém ali, senão ele e a mulher. E Jesus faz uma pergunta para a mulher. E a pergunta de Jesus é: mulher, onde estão os seus acusadores? Onde estão eles, mulher? Cadê essa turma
a galerinha das pedras nas mãos, ninguém te condenou? E aí ela diz assim, não, Senhor, ninguém me condenou, não sobrou ninguém aqui, todos foram embora depois dessa tua fala de que quem não tivesse pecado fosse o primeiro a tirar a pedra. E aí Jesus disse assim para ela, Jesus também diz assim para ela, ninguém te condenou, né? Eu vou dizer a você, nem eu também te condeno. E eu acredito que por trás dessa frase, Jesus estava dizendo, vá, minha filha, você está perdoada. De hoje em diante, o que passou, passou. A partir de hoje, você é uma vida nova. Eu vejo arrependimento em teu coração. Mas Jesus fala assim, filha, tem uma condição sublime. Existe uma condição importantíssima para você aprender. Vá e não peques mais. Vá e abandone essa prática do pecado. Porque o perdão em Deus existe, está com Ele, como diz o salmista. Mas é para ser temido. Eu termino a minha fala, eu termino dizendo assim que qual é a lição de tudo isso, né? De tudo isso que foi dito? O que nós devemos carregar para a nossa reflexão? Para mim, eu fico pensando que tipo de pessoa, que tipo de comportamento eu represento, que tipo de comportamento eu me encaixo. Eu estou vivendo como um homem que busca a Deus consagrado, que ora e que na oração sou revelado por Deus o quanto pecador eu sou e o quanto perdoado eu fui para que eu possa perdoar pessoas que se arrependem de verdade? Ou eu sou aquela pessoa que agora vai ser apedrejada? Ou eu tenho me colocado como um religioso, como alguém que sempre tem pedras para atacar? Pedras para atacar nos filhos, pedras para atacar na esposa, no colega de trabalho, no pastor, no irmão. Sempre eu estou com razão, sempre eu que estou certo, eu sempre estou arrastando alguém diante de Jesus, dizendo, Jesus, ó, esse cara fez isso, essa mulher age assim, essa pessoa procede assim. A minha oração é que eu possa amar aquele que vive comigo, que é pecador, e que eu possa ser um instrumento de Jesus para ser luz na vida dele e para colocá-lo diante de uma consciência de que ele precisa abandonar aquilo que o fere, aquilo que o machuca, que é o pecado. E que Deus, através de mim, possa mostrá-lo que Deus sempre vai perdoar, porque Deus é amor. Mas, acima de tudo, que esse Deus que é amor, que nós vemos em Jesus, o seu rosto, a sua face, o seu comportamento, é o Jesus que olha para uma mulher, que um dia olhou para uma mulher e disse, filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, não, ninguém. Ele falou, eu também não te condeno, mas vá e abandone a sua vida de pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça para que isso aconteça sempre. Que a gente abandone as nossas práticas pecaminosas, porque elas nos afastam de Deus e da verdade de Deus. Deus te abençoe. Um grande beijo no teu coração. Amém e amém.